Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo no teu coração. Iniciamos hoje o trido sagrado da Semana Santa, o trido santo. Esses 3 dias muito especiais, nos quais se desenrolaram de forma mais aguda os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Já agora pela manhã, está sendo celebrada, logo mais, às 9 horas, acontece a missa dos Santos Óleos na Catedral Basílica, aqui em Salvador. Em outras dioceses, acontece em outro momento, especialmente no interior. Muitas vezes acontece durante a Semana Santa, já aconteceu, mas aqui em nossa Arquidiocese de Salvador, já acontece pela manhã na Catedral Basílica. Ali os padres renovam os seus votos e os óleos santos são abençoados. Mas a missa desse dia também, a liturgia desse dia também comporta a missa da instituição da Eucaristia, na qual Jesus lavou os pés dos discípulos. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha em nosso socorro para nos ajudar a mergulhar nesse mistério durante estes próximos dias. Dias maravilhosos, dias profundos, dias intensos. A partir da Eucaristia, o mistério de amor, de entrega, de doação de Jesus é plenificado no ofertório da cruz e a ressurreição canta a sua vitória da morte, da vida sobre a morte. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, que venha em nosso socorro, que Ele nos ajude a viver esse momento com intensidade de coração, com profundidade de alma. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 13, os versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Foi antes da ceia, antes de celebrar a última ceia judaica e a primeira ceia cristã. Quando, tendo pegado o último naco de pão, disse: Isto é meu corpo, e a última taça de vinho, disse: Isto é o meu sangue. Foi antes da ceia que Jesus lavou os pés dos apóstolos. E assim, meus irmãos, nós temos um vínculo profundo entre serviço, caridade e Eucaristia. Jesus está nos dizendo muito bem, e não por acaso, essa missa de instituição da Eucaristia que hoje celebramos também é a missa do lava-pés, e ele está nos dizendo bem que sem lava-pés, sem caridade, sem serviço, sem ser aquela igreja que se abaixa para ir ao encontro dos irmãos mais vulneráveis, mais carentes, menos amados, invisibilizados, não existe Eucaristia bem celebrada. A Eucaristia não pode ser compreendida segundo a lógica do que hoje celebramos, meu irmão, minha irmã, sem esse vínculo profundo com a caridade. Não podemos conhecer uma comunidade eucarística, uma pessoa eucarística, que também não seja uma pessoa caridosa. Caridosa nas palavras, caridosa no pensar, caridosa no sentir, caridosa no agir, caridosa no silenciar, caridosa no compreender o outro a partir do lugar onde o outro está. Aí sim, quando a Eucaristia se revela no cotidiano através da caridade, quando a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo nos leva a comungar com o corpo e o sangue do irmão, especialmente se o irmão é não amado, se o irmão é flagelado, se o irmão está invisibilizado, se o irmão é último da sociedade, se a gente não sente a dor de quem sofre, se a gente não sente a dor do Cristo espancado até a morte no passeio do bairro nobre, se a gente não sente a dor do jovem morto assaltado, se a gente não sente a dor da criança ferida com a bala supostamente perdida, se a gente não sente a dor da mãe que vê o seu filho morrer sem médico, se a gente não sente essa dor e se a gente não fica indignado com essa dor, de que Eucaristia nós estamos participando? Talvez da Eucaristia segundo uma certa adaptação às nossas vontades e aos nossos quereres, ao nosso comodismo, mas não é a Eucaristia de Jesus Cristo. A Eucaristia de Jesus Cristo me vincula de modo indelével ao irmão sofredor. A Eucaristia, celebrada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, neste dia que antecedeu a sua paixão, aliás, ela própria, memória da paixão, se tem por um lado a dimensão vertical, que faz com que eu toque o céu e experimente o céu dentro de mim, por outro lado tem uma perspectiva horizontal, que faz com que eu seja impelido a tocar a realidade. Tocar o céu, tocar a realidade, são dois aspectos da Eucaristia, são duas faces de uma mesma realidade. Porque quem toca o céu de verdade, o céu do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus de Jesus Cristo, inevitavelmente toca o irmão na realidade concreta onde ele está. Vamos pedir a Deus, nesse dia, no dia de instituição da Eucaristia,
a graça de uma compreensão totalizante do que é que nós estamos celebrando. Que hoje aprendemos. Quando vemos antes do momento eucarístico da missa, da liturgia eucarística da missa, a celebração do lava-pés, bem como fez Jesus. Peçamos hoje, meu irmão, minha irmã, a graça de uma compreensão da Eucaristia conforme Jesus nos apresentou, vinculada com a caridade. Corpo de Cristo no altar, corpo do irmão na história. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.